Bem-vindos a mais um MM Lifestyle. Hoje eu trago para vocês aqui no nosso canal Volkswagen T-Cross. A gente fez o teste desse carro, andamos com esse carro, pessoal, muito mesmo. A gente fez 650 km de percurso. Eu andei com esse carro, cidade, estrada, principalmente na estrada, mas eu andei na cidade, andei um pouco em Joinville hoje, andei em Campinas quando eu retirei o carro. Então é um carro que eu tive como captar várias impressões, né? Em questão de porta-mala, questão de estacionar o carro, coisas assim que a gente percebe quando vai utilizar o carro para coisas simples, né? Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like, beleza? E as nossas redes sociais, segue a gente lá no Twitter, Facebook, Instagram, MM Lifestyle. É isso aí, bora pro vídeo, galera! Falando de Volkswagen T-Cross, esse aqui já é um projeto Volkswagen que tem um pouco mais de um ano aí, ele lançou em 2019 no mercado brasileiro, e esse projeto ele também lançou em alguns outros mercados, porém existem algumas diferenças do comercializado na Europa, por exemplo, do comercializado no Brasil, e uma delas é a distância entre eixos. No Brasil tem 8 centímetros a mais de distância entre eixos, olha que maravilha, isso acarreta em espaço interno, né? Mas antes de falar mesmo dos testes do carro, vou falar um pouco das configurações que a gente tem aqui nesse carro, beleza, pessoal? Aqui a gente está falando de um motor 1.0 TSI de 3 cilindros, beleza? Isso quer dizer que esse aqui é um motor que vai ser muito mais econômico, é um motor aí que entrega 128 cavalos de potência e 20 kgfm de torque, tá? Uma coisa que é interessante sobre esse carro, a Volkswagen ela utiliza algumas nomenclaturas como 200 TSI, 250 TSI. Isso se refere à quantidade de torque em Nm desse carro, ou seja, esse carro aqui é um 200 TSI, ele tem 20 kgfm de torque, 20, alguma coisa, mas daria 200 Nm de torque, olha que interessante. Então aqui nós estamos falando de um motor de injeção direta, um motor que já vem sendo utilizado em outros produtos da gama da Volkswagen, como por exemplo o próprio Up. O motor TSI em si, o 1.4, já era utilizado lá nas questões do Golf TSI, depois veio para outros carros da gama, beleza? Falando um pouco sobre esse carro aqui, a plataforma, beleza? Essa plataforma aqui é a mesma plataforma que a gente tem hoje do Volkswagen Polo, Virtus, é tudo a mesma plataforma, pessoal, então a gente está falando do mesmo conjunto, beleza? Conjunto de câmbio e powertrain em geral, tá? Então o câmbio desse carro aqui, ele é um câmbio de 6 marchas, automático, tá? Do tipo iZin, então esse câmbio aqui ele não é câmbio CVT, não é câmbio, não é um câmbio de dupla embreagem, ou como o mesmo da SG já utilizado pela Volkswagen. Só que esse câmbio aqui, pessoal, eu tive muitas impressões dele tanto na cidade quanto na estrada, e eu posso falar para vocês com propriedade que esse câmbio aqui eu gostei muito, é muito bom esse câmbio, ele é melhor inclusive que o câmbio do próprio Onix, que claro, a gente não pode comparar, mas assim, a versão, o Polo, que tem o mesmo powertrain, ele concorre com o Onix. Então o Onix, ele tem um câmbio bom, mas esse câmbio aqui ele consegue ser melhor. As trocas são bem suaves, ele responde bem rápido na questão de retomada. Claro, isso é o conjunto de motor e câmbio, beleza? Então é um carro aí que eu gostei bastante nesse quesito, né? Na questão de performance, ainda falando disso, é um carro aí que ele é o mais pesado do que os seus irmãos, né? O Volkswagen Polo, o Virtus, ele é um pouco mais pesado, mas ele também apresenta maior espaço interno,
maior espaço para bagagem, então esse porta-mala aqui 373 litros, o que é muito bom para a categoria comparado aos seus concorrentes, como a EcoSport, a Renegade, onde a Renegade até então ela tinha um dos menores porta-malas da categoria e depois ela veio trazendo o step do tipo pneu bicicleta, onde aumentou um pouco, mas chegou a 320, esse aqui tem 370, então um porta-mala maior. Né? Para quem procura espaço interno, realmente é um carro interessante aí, né? Se for comparar, por exemplo, com o próprio Polo. Né? Aqui no espaço interno nós temos apoio de cabeça para todos os ocupantes traseiros, Isofix, cinto de 3 pontos, temos saídas de ar lá no banco traseiro e também temos duas USBs, ou seja, quem vai atrás vai com muito conforto. E o túnel, né, o túnel aqui entre o banco do meio, ele não é tão alto, ele não é tão baixo, mas assim, ele é muito bom, eu achei uma altura boa, dá para viajar com conforto 3 pessoas atrás do carro. E mesmo eu tendo 1,91 de altura, eu consigo sentar atrás do banco aqui. Claro, um pouquinho apertado, mas senta. Coisa que alguns outros carros não daria certo, beleza? Então, assim, espaço interno é interessante, né? Só que, por exemplo, o porta-malas, se for comparar com a porta-malas da Duster, até vou jogar um vídeo aí pra vocês, eu na locadora, passando as coisas do porta-malas da Duster pro porta-malas da T-Cross. Pessoal, dá muita diferença, tá? O porta-malas da T-Cross, ele é menor, né? Mas isso, pra mim, que vim viajando sozinho, não fez diferença. Eu abaixei os bancos, ele estende, ficou bem tranquilo, deu pra viajar tranquilo. Da posição de dirigir. A posição de dirigir desse carro me agradou bastante, tá? Uma das coisas que eu gostei nesse carro é que ele tem regulagem de altura e profundidade do volante, o que pra mim, que tem 1,90 m, faz muita diferença, né? Pra quem sabe, eu vim de Belo Horizonte até Joinville de carro e em Campinas eu troquei de carro e peguei o T-Cross. Antes eu estava dirigindo uma Renault Duster. Pessoal, não dá pra comparar os dois carros, apesar de eles serem um pouco concorrentes, eu diria que não são tanto, porque as categorias de carro são muito diferentes e, na minha opinião, esse carro aqui entrega algumas coisas mais interessantes em alguns quesitos que eu já vou falar pra vocês. Falando um pouco dos freios, o que esse carro entrega pra gente? Então aqui nós temos freio a disco nas 4 rodas, o que é muito bom. Esse carro aqui possui suspensão do tipo independente McPherson com molas helicoidais na dianteira e eixo de torção na traseira. O que seria diferente do Renegade, por exemplo, que é seu concorrente direto, ele entrega a suspensão independente no eixo traseiro. Então o Renegade ele pode ser levemente mais confortável, né? Falando um pouco da suspensão em geral, pessoal, na estrada, eu achei a suspensão excelente. Apesar de a gente estar rodando aqui com um pneu de perfil baixo, né? Eu acredito que isso fez uma diferença, principalmente para mim que estava dirigindo uma Duster antes, onde a suspensão ela é mais alta, o pneu de perfil era muito maior, então eu não tinha estabilidade em curva. Apesar que o carro era muito confortável, era até mais confortável do que esse aqui, ele filtrava melhor as imperfeições do solo, beleza? Mas esse aqui ele filtra muito bem, eu achei que ele atende muito bem, principalmente para uso urbano, pessoal. Um carro que não é tão grande, ele não é uma Tiguan, mas também não é um Polo, entendeu? Ele é um carro, um Polo bombadão, vamos dizer assim. Assim como, por exemplo, a Chevrolet tem a Tracker, que veio agora para o mercado, com motor 1.2, de 100 e poucos cavalos também. Concorrente diretíssimo desse carro. Hoje eu diria que no mercado a Tracker é o principal concorrente desse carro, mas aí a gente tem que sempre avaliar um pouco as situações, né? Acabamento e tal. Já vou comentar com vocês a respeito disso. O acabamento desse carro, pessoal. Então aqui a gente está falando de plástico duro. Estamos falando de Volkswagen de entrada. Então aqui, ó, pessoal, tem plástico na porta, plástico na porta, plástico no painel, plástico no painel. Tem um acabamento bonito? Tem um acabamento muito bonito. Inclusive eu achei ele bem ergonômico. É um acabamento que realmente ele abraça mais o motorista. Eu achei até mais do que o próprio Onix, tá? Agora, temos que combinar que o Onix tinha um acabamento melhor na porta, por exemplo. Ela tinha um acabamento com revestimento em couro. Esse aqui não apresenta esse tipo de acabamento, tem um tecido michuruco aqui. Eu achei o acabamento desse carro não muito bom, tá? Apesar das partes estarem muito bem encaixadas, então isso tem que levantar também. Ao mesmo tempo que nós temos plástico duro, as partes estão bem encaixadas, tá? A gente não tem nenhum tipo de gap ou tipo de protuberância assim que dá diferença de nível de uma parte para outra, tá? Eu achei bem encaixado nesse ponto. Pessoal, acabamento do volante. O acabamento do volante é muito bom. Ele tem costuras, é um volante em couro com costuras em tecido da mesma cor. Eu achei bem bonito. Ele possui acabamento de black piano também, com detalhe aqui em cromado.
E os botões, né? Aqui nós temos vários botões. Do lado direito nós temos o controle da central multimídia, tá? Então a gente consegue passar a música, a gente consegue atender o telefone, fazer chamada, fazer requisições por voz, né? E também temos o controle do painel de instrumentos. Então a gente consegue fazer aqui seleção de consumo, avaliar o que está sendo o consumo, dados percorridos de viagem, status do veículo. Nesse caso aqui o veículo está mostrando que precisa trocar o óleo daqui 2.300 km, muito legal. E do lado esquerdo nós temos aqui os controles do piloto automático e aumento e diminuição do volume, né? As aletas atrás do volante para a troca da marcha sequencial, eu achei muito bom. Inclusive eu até usei nesse carro, principalmente quando eu estava viajando na estrada. Eu tive alguns trechos de montanha, alguns trechos onde eu precisava um pouco de performance, precisava de retomada. O câmbio ele entrega isso, mas assim, eu queria fazer manual. Ele entregou perfeitamente, ele reduz realmente a marcha, ele joga o giro lá em cima, vai consumir, mas ele te entrega o que precisa, sabe? Aqui nós temos ar-condicionado digital, tá? O que para um carro desse nível achei bem interessante. Ele não é duas zonas, ele é uma zona só, tá? Mas temos ar-condicionado digital, com regulagem de temperatura, temos o botão para desligar e ligar o sensor de estacionamento. E esse carro aqui, pessoal, nós estamos falando de uma versão... já tenho que falar da versão. E aqui estamos falando da versão Comfortline, que é a versão de entrada do Volkswagen T-Cross, que já chega por R$94 mil, o que é um pouco salgado, mas eu vou conversar com isso depois. Então esse carro aqui já vem sensor dianteiro e traseiro, o que é muito bom, câmera de ré, central multimídia, com Apple CarPlay, vem bem completo, pessoal, achei que vem bem recheado de coisas assim, porém alguns itens, né? Então pessoal, esse carro aqui, ele parte de R$94 mil, o que é um pouco caro, se for parar para pensar, considerando que é tudo plástico, né? E considerando que é um motor 1.0, mas assim, o motor 1.0 não dá para falar, é o motor 1.0, não, é um motor 1.0 turbo com uma tecnologia de injeção indireta, então ele vai entregar bem mais performance, é um motor realmente muito econômico. E assim, esse carro aqui, ele pode estar um pouco caro. Agora o que me deixa um pouco triste é que a Volkswagen gosta de cobrar muito nos opcionais, então aqui a gente pode estar pagando R$94 mil no carro, mas se tu quiser todos os opcionais que tem disponível para ele, o carro sai por mais R$16 mil, pessoal, para incluir sistema start-stop, para incluir também a partida por botão, entrada no carro sem a chave, então sistema de keyless nesse carro. Eu achei um pouco caro, tá? Esse carro aí pode estar beirando R$110 mil nessa versão Comfortline, que é a versão que a gente está testando. A versão Highline, ela parte de R$109 mil e vem com motor 1.4 TSI turbo. É um motor que já é conhecido lá do Golf, que já veio para o mercado em outros carros, é utilizado na Tiguan. Porém ele vem acoplado no câmbio de 6 marchas também, nesse mesmo câmbio aqui. E aquele lá entrega 150 cavalos, esse aqui entrega 128. Então tem uma diferença aí. Só que aquele lá, R$109 mil, pessoal, o acabamento vai ser quase o mesmo. A diferença é que aquele lá tem alguns opcionais, assim, vai ter talvez retrovisor fotocrômico, vai ter alguns opcionais que, assim, achei que, né, vai ter freio de mão eletrônico. Então, assim, eu achei que a Volkswagen poderia, talvez até rechear um pouco mais o carro de entrada. O consumo desse carro, pessoal, é excelente. Pelo menos eu gostei muito. Eu fazendo na cidade, eu tive um consumo de em torno de 7,5 km por litro no álcool, tá? E na estrada tivemos um consumo de 9,5 km por litro também no etanol, beleza? Eu não testei o carro na gasolina, até porque como esse carro aqui tem um pouco de perda de performance, quase 10 cavalos aí na gasolina a menos, eu falei, não, vou testar no álcool e a gente testa o que dá. Porém é um carro que entrega, achei excelente a performance do carro, tá? Aqui nas aletas do volante, né, na chave de seta, nós temos aqui também limpador de para-brisa, dá para regular a intensidade de como que quer esborrifar a água. Aqui temos o controle da luz alta e aqui do lado temos o controle de iluminação. Lembrando que esse carro aqui tem farol automático, porém ele não possui de faróis LED, tá? Esse carro aqui, versão de entrada Comfortline, ele compõe apenas de lâmpadas halógenas. O que eu achei assim, por R$94 mil, tu tá comprando um carro que não vem sistema de abertura de porta automático, não vem botão para ligar o carro, não vem sistema start-stop para economia de combustível, não vem lâmpada full LED. Por R$94 mil, pessoal, a gente tá falando de um carro de entrada aqui, né? Então, assim, é um pouco caro, tá?
Então o Onix tinha algumas coisas assim que esse carro aqui, que é mais caro, não tem. Então, no geral, tem que ser analisado. Algumas coisas diferenciais desse carro desde a versão de entrada, pessoal, é a questão de segurança. É um carro que tem nota máxima no handicap e ele possui airbags laterais, airbags de cortina, tá? E temos aqui também algumas coisas interessantes, como por exemplo, após uma colisão, esse carro aqui, ele faz a frenagem automática. Ele não faz a frenagem preventiva, mas faz a corretiva, vamos dizer assim. Então tu bateu o carro, ao invés de o carro, sei lá, ir mais 200, 300 metros para frente, ele vai frear o carro e vai parar o carro antes. Então o que pode salvar vidas. Então é um conceito de segurança aí bem interessante, né? A segurança geral desse carro é muito boa, né? 5 estrelas, airbag bem equipado, é um carro com a estabilidade na estrada excelente. Eu te pergunto, vale a pena comprar um Volkswagen T-Cross? Assim, ele vale a pena se tu fores para uma versão que é 1.4 TSI, que inclusive é uma versão que estava faltando nas concessionárias porque tinha muita demanda e estava sobrando os 1.0, que é esse aqui que eu estou testando, tá? O carro, apesar de 1.0, eu achei ele excelente, ele anda muito bem na estrada, tá? Eu tive a oportunidade de andar na Bandeirantes, até botar um pouco mais de velocidade no carro, tive a oportunidade de testar retomada, tive a oportunidade de testar a cidade, eu gostei do carro, tá? O carro é muito bom, apesar desses pontos, assim, ó, o acabamento não é tão primoroso, aquele acabamento tudo igual, para todos os carros da Volkswagen tem tudo o mesmo acabamento, né? Aí depende muito do que tu busca. Se tu busca conforto, tá? Exclusivamente conforto, tu não pensa em desempenho, tu não pensa em consumo, tá? Talvez a Renegade pode ser mais interessante, o acabamento da Renegade é melhor, e a questão da suspensão, ela também é melhor do que esse carro aqui. Agora, se tu busca espaço interno, esse carro aqui vai ser melhor. Porta-mala, esse carro aqui vai ser melhor. Central multimídia, ela é mais atualizada do que a atual que a gente tem no Renegade, apesar de provavelmente a Fiat estar trazendo aí nos próximos anos uma central nova. A Volkswagen também está trazendo o Volkswagen Play para o Nivus e vai trazer com certeza para esse carro aqui e para o Polo. Então a gente tem que sempre pensar nisso, tá? Avaliando com a concorrência, pessoal, a Chevrolet Tracker, ela vai ter o motor 1.2 turbo, e a versão topo de linha dela deve chegar nos 112, 114 mil, tá? Aí, lá na Tracker, a gente vai ter absolutamente tudo, coisas que esse carro aqui não tem, né? Mesmo na versão Highline. Então a gente vai ter lá Start-Stop, vai ter sistema de Keyless Entry, vai ter freio de mão eletrônico, vai ter vários itens assim que esse carro aqui não entrega. Então, às vezes pode ser analisado. Eu não dirigi a Tracker ainda, então não posso falar muito dela, tá? Mas assim, eu acho que as duas opções devem ser consideradas, tanto a Chevrolet Tracker quanto o Volkswagen T-Cross, beleza? Apesar que é um carro bom. Esse carro aqui, Thiago, tu teria esse carro? Eu teria um Volkswagen T-Cross, com certeza. Eu gostei do carro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né, pra gente entender que você gostou desse vídeo. Bota aí nos comentários, você gostou ou não gostou do T-Cross? Que carro vocês querem aqui no canal? Eu tô tentando trazer alguns carros, pessoal, só que eu tô limitado aí pela locadora. Então eu chego na locadora, eu tenho que ver o que tem, eu não posso muito escolher, entendeu? Eu pego lá um grupo, eu reservo antes, chego na locadora, né, tem que ver também questão de preço e tal. Mas eu tô disposto a pegar qualquer carro, até quero começar a ir nas concessionárias para testar alguns carros, beleza? Eu teria um Volkswagen T-Cross. Apesar do pessoal achar seco o acabamento, realmente ele é seco. O acabamento é ruim, o acabamento não é tão bom, mas o desempenho na estrada é bem gostoso, bem gostoso de dirigir.